Eu tenho um vídeo bem legalzinho para compartilhar, para passar para vocês, mas eu não sei se vai dar tempo de passar hoje, ou se chegar lá eu passo na próxima aula, é bem bacana. Vamos lá. Então, vocês veem que é o módulo 7. Nós, acho que a semana passada, eu acho que nós falamos do módulo 2 ou 3, se não me engano, acho que foi o módulo 2, do tomo único, né? Que é esse daqui, que é o último livro. Então, por isso que eu falei, eu pulei e depois aí o ano que vem eu volto, tá bom? Então, vamos começar a falar aqui uma coisa. Sonhar é humano, né? Então, assim, é uma coisa que todos nós sonhamos. Para quem teve chance de assistir aquela aula, né, aquela palestra daquela, eu acho que ela é psicóloga, que eu mandei para vocês, que ela chama, acho que é Adriana Lopes, se não me engano, isso ela comentou lá, que sonhar é humano. Né? Então, assim, para quem fala assim, eu nunca sonho, o que ela argumenta? Que não, que todos nós sonhamos. E sonhamos, às vezes, até 4 a 5 vezes por noite. Noite. É que nós não lembramos. Né? Daí a sugestão, que isso todo mundo sabe, de quando acordar e ter aquela lembrança, anotar ou gravar o que sonhou, né? Se achar que isso também é relevante, né? Porque também aí uma opinião pessoal. A gente não pode ficar aí vivendo da interpretação dos nossos sonhos, né? Essa moça, né? Que não sei se eu acho que ela é psicóloga, né? Ela fala da interpretação dos sonhos, inclusive ela comenta lá nessa palestra que ela deu sobre o Jung, né, que é o Jung, né, que é esse pesquisador, e ele fala da interpretação dos sonhos, assim como Freud, que falou fez um tratado sobre a interpretação dos sonhos, mas a gente não pode viver baseado nisso, né, baseado sempre no que eu sonhei, no que eu sonhei. Eu acho que tudo é válido, mas tudo dentro de um bom senso, né? Aí eu achei uma frase aqui bastante interessante. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. Então, o que nós vamos ver aqui? Que a alma está sempre trabalhando. E por que nós falamos alma? Nós já conversamos uma vez a respeito. Essa é uma nomenclatura que nós damos para quando o espírito está encarnado. Por isso aqui, o corpo descansa quando está no sono, e quando a gente está em atividade ou em vigília, o nosso espírito, né, a nossa alma está trabalhando da mesma forma. E aqui eu pus o seguinte: quando a alma se emancipa, significa que torna-se livre ou independente. E eu pus essa frase aqui para que nós possamos entender essa palavra aqui que é de emancipação. Justamente Kardec usa muito essa palavra, que justamente significa isso. Quando a gente está dormindo, a gente se desdobra, a nosso espírito, a nossa alma se emancipa. Então, assim, ela torna-se livre ou independente, levando em consideração que esse independente não é que ela sai do corpo, porque se ela sair do corpo, você já era. Né? Então, assim, claro que isso não acontece. Ela sempre está ligada por aquele cordão de prata que nós já conversamos a respeito. Mas, porém, ela fica mais livre, ela tem uma outra visão mais alargada, mais ampla. Então, é isso aqui que eu vou começar. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o sono e vamos conversar um pouquinho a respeito. Então, vamos lá. Todos nós sabemos que nós dormimos, em média, 1/3 de nossas vidas. Uma pessoa de 75 anos dormiu aproximadamente 22 anos de sua existência. Será que haveria tanto desperdício de tempo para o espírito reencarnado, o fato de passar esse período dormindo, sem nada fazer? O sono, além das propriedades restauradoras da organização física, concede-nos possibilidades de enriquecimento espiritual através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então, aqui não preciso, acho que, de muita explicação, né? A gente sabe que, para nós, enquanto matéria, nós precisamos desse momento de sono, haja visto
uma noite ou até 2 noites acordado, como fica? Né? A gente fica um trapo, né? Fica um caco, né? Porque de fato o sono ele é reparador. E é o que a pergunta que nós estamos fazendo: será que Deus ia deixar com que nós perdêssemos, entre aspas, praticamente aí para uma pessoa de 75 anos, 22 anos sem fazer nada, entre aspas também, só reorganizando a nossa matéria, e nós, enquanto espíritos imortais, a gente ia ficar numa inatividade? Então é isso que a gente vai estudar. Então vamos lá. Caracterizados por Allan Kardec como fenômenos de emancipação da alma, o sono e o sonho são indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito. Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, no gozo então de sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Como eu comentei, quando a gente repousa, então o espírito ele dá para alçar voos. E aqui, eu lendo essa frase, me veio uma coisa aqui que alguém pode também ter atinado. Por exemplo, quando a gente estudou lá o Nosso Lar, ou quando, né, nós lemos o Nosso Lar, a gente viu o quê? Que o André Luiz, assim como, né, o pessoal lá que ele estava na Dona Laura, o Lísias, tal, eles tinham essa necessidade de repouso. Eu não sei se vocês lembram, que várias vezes o André Luiz comentava que ele estava cansado do trabalho, que era um cansaço muito gostoso, principalmente quando ele começou a trabalhar. Lá nós vimos as câmaras de retificação, né? Esqueci o nome. Aquelas câmaras onde aqueles espíritos ficavam dormindo, né? Para repousando, né? Então a gente pode se perguntar assim, ué, mas se a Tânia está falando aqui do repouso do corpo físico, e lá na espiritualidade, por que eles têm essa necessidade, né? Então, o que a gente tem que lembrar? E eu aqui, de tudo que nós falamos até agora nas nossas aulas, eu acredito que vocês vão concordar comigo. O que nós falamos sobre as colônias espirituais, a maioria, onde está? Está aqui, no entorno da Terra. Né? Nós falamos das colônias que estão, obviamente, em torno do planeta Terra, porque é aqui que nós vivemos. Então, assim, essas colônias, elas estão ainda, como nós vimos, muitas delas, no próprio umbral, né, que é aquela crosta que fica em volta da Terra. Então, todas essas colônias e esses espíritos, eles estão o que ainda? Muito ligados aqui, muito ligados ainda à matéria. Então, apesar de eles estarem lá em perispírito, porque obviamente a matéria não está lá, e sabendo que o perispírito é semimaterial, então o que acontece? Eles ainda possuem as mesmas necessidades que nós. Então, assim, o que nós vemos no nosso lar? Que lá tem a água, tem as flores, que eles se alimentam, né? Que a gente viu tudo isso lá. Então, nós vimos que lá, e como nós vamos ver hoje também, André Luiz também sonha lá, que é, inclusive, eu vou fazer até um comentário e falar rapidamente sobre esse capítulo do Nosso Lar. Então, assim, tudo que existe aqui, ainda existe lá. Lembrando que aqui é uma cópia de lá, né? Então, assim, só que nesse patamar, digamos assim, que esses espíritos estão, eles ainda têm essa necessidade. Se você for pegar, por exemplo, um espírito puro, um espírito mais elevado, aí com certeza a nossa leitura vai ser completamente diferente. Ele não vai ter mais necessidade de repousar, de comer, enfim, como nós já vimos até as próprias características do perispírito, né? Quando não vai ter mais necessidade do sistema digestório, do sistema sexual, não vai ter mais necessidade de olhos, de ouvido, porque vai ser tudo globalizado, ok? Então, só para fazer essa analogia entre nós
e os espíritos que ainda estão por perto, digamos assim, ok? Então vamos lá. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha separado completamente do corpo. Qualquer que seja a distância que se transporta, conserva-se preso sempre ao corpo físico por um laço fluídico, que serve para lembrá-lo de retornar a este, desde que a sua presença ali se torne necessária. Então, aqui eu já vou dar um exemplo que acho que todos nós já passamos por isso. Você está lá dormindo, de repente você leva um tranco, né? Você acorda assim, como se tivesse uma chacoalhada. O que significa isso? Que justamente você poderia estar desligado, né, espiritualmente, tá lá com o seu espírito, com a sua alma, em algum lugar, e por alguma situação você retorna rapidamente para o seu corpo. Então isso é como se fosse assim um choque, né? Como se fosse um choque mesmo, né? E aí você tem aquele susto e acaba acordando às vezes. Então isso é um dos motivos, às vezes, a gente acordar assim meio, né, estremelicado, né? Que a gente, quando o espírito volta para o corpo. E aí lembrando mais uma vez que o espírito nunca rompe esse cordão, tá? Porque é o que eu falei, se romper você morreu, né? Então não tem como você durante um sono ou durante um sonho ter rompido esse cordão, a não ser que, se o Sr. Alfredo me dá a liberdade de falar aqui, até comentando o que ele falou, acabou de falar da esposa dele. Ela desencarnou praticamente dormindo, desencarnou tranquila, mas porque o momento dela chegou, certo? Não é se nós estamos com saúde, sei lá, a gente não tem problema nenhum, não sofreu um ataque fulminante nem nada, então nós sempre vamos retornar para o nosso corpo. Então, para deixar bem claro que às vezes pode ter essa confusão, ah, mas será que eu dormindo vou morrer do nada? Né? Não, claro que não, ok? Então aqui, ó, somente a morte rompe esse laço, tá? Então aqui, ó, a relativa liberdade adquirida pelo espírito encarnado, ó, relativa, encarnado durante o sono, apresenta, contudo, algumas características que merecem ser assinaladas. E aqui eu vou lembrar que eu estou falando tudo à luz da doutrina espírita, ok? Então vamos lá, ampliação das faculdades psíquicas. Então aqui, ó, sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília, ou seja, acordado. Lembra-se do passado e algumas coisas prevê o futuro, adquire mais poder. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarevidência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais viu. Então, assim, eu não sei se vocês também tiveram chance de ler o Livro dos Espíritos sobre isso. Então, o que o Kardec fala ali, por exemplo? Que nós podemos, quando a gente tem os nossos sonhos, né, que ainda nós vamos falar mais sobre o sono, e também vamos falar mais sobre o sonho. Aqui ficou meio misturado, mas só para vocês terem uma noção do que acontece quando a gente está dormindo, que aí a gente vai sonhar, que nem sempre a gente lembra, né? Então, assim, os nossos espíritos, como ele tem uma ampliação das nossas faculdades, ele consegue ter essas percepções. E aí, é o que está falando, a gente pode lembrar de coisas do passado, prever umas coisas do futuro, nós podemos ter sonhos que aparentemente são desconexos, que não, aparentemente, quando a gente acorda, não tem pé nem cabeça, né? Falar, por que será que eu sonhei com isso? E, enfim, sempre uma relação, alguma coisa vai ter. Porque quando nós acordamos, a gente também tem uma lembrança fragmentada. Então, às vezes não, às vezes o sonho é tão nítido, né? Parece ali que passou um filme na sua cabeça. Às vezes não, como nós vamos ver até num outro livro, no Missionários da Luz, num outro sonho, que também a moça tem um sonho fragmentado e ela não consegue perceber muito bem qual foi a mensagem que, no caso, a avó quis passar para ela, tá? Então, por isso que a gente tem essa faculdade mais ampliada. Quando a gente
dorme, eventualmente, a gente pode trabalhar, né? Dependendo do nosso caso. Eu tinha uma aluna, aliás, umas duas alunas, mas uma especificamente, que ela ia trabalhar durante a noite, trabalhar assim, ajudando em lugares onde era necessária a presença dela. E aí a gente tem que ter muito conhecimento, até um autoconhecimento, né? Porque o que acontece? A menina acordava completamente cansada, ela não tinha força para nada, porque ela tinha essa ciência de que ela passou a noite toda, que também é uma forma de dizer, porque de fato a gente não passa a noite toda, né? Mas que nós vamos ver as fases do sono aqui, mas ela tinha essa sensação de que o que ela trabalhou durante a noite fez com que ela acordasse com o corpo físico dela cansado. E aí eu sempre comentei isso com ela e comento com vocês. Então, assim, quando a gente tem essa percepção de que nós podemos ir trabalhar durante a noite, ajudar os nossos mentores, ajudar os nossos conhecidos ou não conhecidos, enfim, de uma forma, porque nós temos essa capacidade de trabalhar, de ajudar, a gente também precisa ter a liberdade, e aí eu falo por mim, né? Assim, eu, Tânia, falando, tem que ter a liberdade de conversar com os nossos amigos espirituais de como você está naquele dia, né? Porque apesar deles saberem, tá? Mas às vezes você acaba se deixando levar e aí isso acaba te atrapalhando em vez de te ajudar. E como nós estamos vendo aqui, o sono ele tem que ser reparador, né? Então, assim, quando, por exemplo, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, hoje eu tive um problema, hoje eu trabalhei muito fisicamente, eu estou esgotado, eu quero dormir, repousar. E aí o que acontece? Se você vai, durante o sono físico, fazer mais um tanto de coisa, é claro que você acaba se estressando com isso. Então, eu acho que a gente tem que ter a liberdade com o nosso mentor e falar, olha, querido amigo, hoje eu quero dormir, entendeu? Hoje eu preciso dormir, hoje me deixa aqui quietinha, porque eu preciso reparar o meu sono físico, as minhas energias físicas. Então, eu acho assim isso perfeitamente plausível de que a gente tem essa liberdade para conversar com os nossos amigos espirituais, porque senão não seriam amigos, né? Vamos combinar que se você é levado à força para alguma coisa, força sim, modo de dizer, né? Levado assim para você trabalhar, se você não está bem, é complicado. Eu já, não sei se eu comentei com vocês, mas, por exemplo, eu no meu Evangelho no Lar, o que eu peço? Né, para que durante o nosso sono físico, nós, primeiro, sejamos levados somente pelos nossos anjos da guarda, ou pelos nossos entes queridos, estejamos na companhia deles. Eu não sei se vocês lembram, nós já tivemos uma aula que eu pus até um slide de uma pessoa que estava dormindo, porque falava sobre emancipação da alma, que a pessoa pensando em dinheiro, pensando em não sei o quê. Então, assim, a gente vai para lugares onde nós nos afinizamos. Né? Então, por isso a necessidade da gente, quando for dormir, se ligar com os nossos entes queridos, se ligar com os amigos espirituais, para que, de repente, a gente não vá para lugares também que não são tão bons, mesmo que, vamos supor, não seja de ajuda, mas lugares onde, de repente, eu vou me afinizar e já viu, né? Aí eu vou trazer junto o quê para perto de mim? Espíritos que são afins. E se eu não tiver uma sintonia boa, aí danou-se, né? Então, assim, voltando a falar, no meu evangelho eu peço que a gente seja levado a lugares onde possamos trabalhar, que possamos ajudar, que possamos receber o auxílio, porque se eu às vezes precisar de auxílio, eu também posso pedir para o meu mentor, olha, hoje eu quero receber um tratamento, né, porque eu estou precisando, eu sinto que eu não estou bem. Então, assim, nós temos essa liberdade de conversar com eles e ver como é que eu estou hoje. Né? Eu estou bem para trabalhar, beleza, pode me levar porque eu vou fazer de bom grado. Tá bom? Então, por isso que amplia as nossas faculdades psíquicas. Aí eu tenho uma noção maior do que eu posso fazer. E isso pode ser que quando eu acorde, eu não tenha essa
essa ciência de tudo que aconteceu comigo à noite, ok? Então vamos lá. Aqui ó, parece meio mórbido, mas é verdade. O sono é treino para a desencarnação. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente num estado em que ficará de forma definitiva depois da morte, né? Porque de fato a gente quando está dormindo, a gente tá lá, você não sabe o que está acontecendo ali com você, né? E aí a gente sabe, por exemplo, que o nosso metabolismo ele diminui, por isso que a gente acaba sentindo um friozinho, né? Depois que você deita, aí porque você já não está mais gastando energia, você já está com seus órgãos repousando, então já o intestino não está trabalhando tão rapidamente, nem o estômago, a sua respiração está mais tranquila, e aí a gente já fica num estado basal, que a gente chama. Então, o que é isso? Ficar num estado mais tranquilo, e aí com isso o nosso corpo acaba sentindo um pouquinho mais de frio. E aí quando você dorme, de fato, a gente supõe que seja isso quando a gente desencarnar, né? Com a diferença de que nós vamos estar com o nosso espírito, com as nossas faculdades mais aclaradas. Okay? Tânia, tem um pedaço no livro dos Espíritos, né, que a gente estava lendo na lição, que Deus tem um trechinho bonitinho, que o sono é a porta de Deus, lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto espera a grande libertação. Muito bonitinha essa parte do Evangelho. Exatamente, você vê por isso que fala que é um treino para desencarnar. Olha lá, o sono viabiliza o encontro com entes queridos e com os bons espíritos. Isso aqui eu devia ter posto um parênteses aí, né? Se você tiver afinizado com eles, porque como eu acabei de falar, se eu tiver afinizado com outras situações, eu vou encontrar com outras pessoas, né? Que podem ser encarnados ou não também. Nós vamos ver isso provavelmente a semana que vem. Então, não, por efeito do sono, os espíritos estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, né? O sono é a porta que Deus... Aí, ó, Sandra, o que você falou. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu, né? Então, de fato, por isso que a gente tem que, quando dormir, a gente se ligar com os amigos espirituais, com os nossos entes queridos, com os nossos mentores, porque aí, de fato, o nosso sono será mais reparador, nós teremos... supostamente um sono mais tranquilo. Por que eu estou falando supostamente? Para quem teve chance de assistir os vídeos que eu mandei, fala lá de pessoas que têm insônia, por exemplo, porque aí tem que tratar, a medicina está aí para isso, né? Assim, tem que ver por que essa pessoa tem insônia, por que ela tem um sono tão agitado. Então, assim, nós temos que achar a causa do porquê, né? Porque se a gente for ver num geral, a gente tem que ter um sono reparador. Você tem que dormir, deitar, dormir em X tempo, passar aquele período, acordar e tá pronto para o dia, né? Então é isso que a gente tem que acontecer conosco. Se não está acontecendo, é porque alguma coisa está errada e vamos procurar saber o que não está. Pode ser de ordem física, como nós vimos lá uma moça que tinha... Aí o dela era ao contrário, ela tinha um transtorno de que ela dormia a qualquer hora, de repente ela estava falando e caía no sono, né? Então, assim, é um transtorno que nós temos que ver o que está acontecendo fisicamente. E, obviamente, pode ser espiritual também, tá? O sono possibilita oportunidades de progresso espiritual. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam muito, né? E se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram prontas ao morrerem. Então, veja bem, por isso que eu estou falando, às vezes a gente vai para lugares onde a gente vai trabalhar em espírito. E às vezes, como está dizendo aqui, na hora que você desencarna, você pode ir lá e chegar e falar, nossa, eu trabalhei aqui nessa obra, né? Obra que eu estou falando, né? No bom sentido, né? No que você foi ajudar, né, os outros irmãos espirituais, ok? Pelo sono, os espíritos perfeitos buscam os seus afins, a eles se integrando.
Então, os espíritos vão, enquanto dormem, olha lá, agora é por isso que eu estou falando, não é só, não são tudo flores, né? Ou a mundos inferiores à Terra, onde os acham velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais, vão beber doutrinas, aqui deve ser com S, ó. Vão beber doutrinas ainda mais vis, né, que horríveis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Então, veja bem, foi tudo que eu falei até agora. Você vai para onde você tem afinidade. Né? Então, daí a necessidade de a gente se preparar para o nosso sono, né? Porque é muito importante. E aqui nós vamos conversar um pouco mais a respeito. Aqui agora nós vamos falar sobre o sono. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a parte fisiológica do sono. Esses 2 slides próximos eu peguei, deixa eu ver os 2 não, só esse slide aqui eu peguei desse artigo. Quem quiser ler o artigo todo, está aqui, ó, é só clicar aqui que acaba entrando lá. Então, o que a pessoa aqui está falando? Que o sono é um estado comportamental complexo e um dos grandes mistérios da neurociência moderna. Atualmente, atribui-se aos sistemas hipotalâmicos e suas respectivas interações funcionais com o sistema de controle temporizador circadiano, que eu vou explicar para vocês o que é daqui a pouco, o controle desse ciclo. O sono normal é constituído pela alternância dos estágios REM e não REM. O sono não REM é caracterizado pela presença de ondas sincronizadas no eletroencefalograma e pode ser subdividido em 4 fases. Estágio 1, 2, 3 e 4. O 3 e o 4 equivalem ao sono de ondas lentas ou sono delta. O eletroencefalograma de sono REM é caracterizado por ondas desincronizadas e de baixa amplitude. Ó, aqui parece complicado, mas a gente vai dar uma destrinchada nisso daqui. Por que eu pus isso daqui? Porque nós conversamos há semanas atrás sobre o pensamento. Eu falei para vocês das ondas, não falei? Do pensamento. Ondas curtas, ondas longas, frequência de ondas, né? A gente conversou um monte de coisa. E o nosso sono, o que acontece? No eletroencefalograma é medido todas essas ondas. Então, o que nós vamos ver aqui, ó, que eu pus? Para vocês terem uma noção aonde está localizado as áreas de sono e vigília. Tá, que falei aqui, ó, sistemas hipotalâmicos. Então, aqui, ó, é o tálamo, tá? Então, aqui, ó, hipotálamo. Então, é nessas regiões aqui que se dá entre sono e vigília, tá? Então, só para vocês terem uma noção, né? Aqui é a ponte, o bulbo, e aqui embaixo desce a medula espinhal, tá? Lembrando que toda essa região aqui, nós temos por aqui, nós temos a epífise, né, que é a glândula pineal, né, que nós já conversamos a respeito também, que é uma glândula muito importante para nós. Nessa região aqui nós também temos ali a hipófise, que ela tá, aonde que ela está guardada? Dentro de uma cela, dentro de um osso chamado cela túrcica. Ela fica assim como se estivesse num porta-joia, de tão importante que ela é. E tudo isso aqui, ó, nessa região, ok? E eu falei para vocês aqui do ciclo circadiano, aqui vou voltar, olha. Aqui, ó, aos sistemas hipotálamos e suas respectivas interações funcionais com o sistema de controle temporizador circadiano, o controle desse ciclo. Então, o que é o ciclo circadiano? É o que controla o nosso dia, a nossa noite. E quem controla esse ciclo circadiano? A glândula pineal. Okay? Então, assim, que para nós, além de tudo isso, além dela produzir, por exemplo, o hormônio aqui, ó, da melatonina, que é o hormônio do sono, que ele é produzido à noite, aqui, ó, tá vendo aqui, ó,
fase da noite, onde começa a produção de melatonina. Por que que tem muitas pessoas que tomam melatonina, que agora, inclusive, acho que foi liberada para manipulação, né? Porque aí ajuda no sono da noite, né? Normalmente, ok? Então vamos ler aqui, ó. E aí quem controla tudo isso justamente é a glândula pineal, que para nós é a glândula da ligação com a espiritualidade, tá? Se vocês forem ler o capítulo 3 dos Missionários da Luz, vai explicar toda essa ligação e a importância da glândula pineal, inclusive nos adolescentes. Então vamos lá. Ciclo circadiano corresponde ao período de aproximadamente 24 horas que se baseia o ciclo biológico do nosso corpo. A má qualidade do sono é um fator que pode prejudicar o adequado funcionamento do ciclo do ritmo circadiano. O sono insuficiente pode alterar, por exemplo, os hormônios que controlam a fome, a ansiedade, podendo ser um gatilho para o aumento do consumo alimentar e redução da saciedade. A privação do sono também pode acarretar aumento do estresse, prejuízo no crescimento e várias outras coisas. Por quê? Porque justamente está nessa região aqui, e a hipófise, que é uma glândula que libera hormônios mensageiros para outros órgãos, como a tireoide, por exemplo, né, como para os ossos, como para um monte de coisa, pode ser afetada. Por isso que uma boa noite de sono, por exemplo, ajuda no crescimento, inclusive, porque aqui, eu não sei se aqui vai falar, mas a gente também tem a liberação do hormônio de crescimento durante a noite. Então, por exemplo, aqui ó, à noite, o que que tem? A pressão sanguínea aumenta um pouco, a temperatura do corpo aqui fica mais alta, eu achei que ela caiu um pouco, aqui ó, mais baixa, aumenta no começo, ó, 18 horas aqui ó, tá? Então vai aumentando a atividade e depois acaba caindo. Começa a melatonina e aí você entra num sono profundo, a temperatura do corpo abaixa e aí por volta das 6 horas acaba a produção da melatonina, tem o pico de produção de cortisol, que é justamente aquele hormônio da luta e fuga, né, que a gente tem, que é para o pique do seu dia. Aqui, ó, um período de maior alerta, até por conta do cortisol. Aí, meio-dia, você tem... Foi até o que a Roseli comentou na aula que ela deu para nós, nesse período das 3 horas da tarde, mais ou menos, o que que fala? Onde você tem maior coordenação, onde você está mais ativo intelectualmente, uma eficiência cardíaca e força muscular maior, e depois vai ficando esse ciclo durante as 24 horas. Para quem tiver oportunidade e quiser ler a respeito, eu pus aqui, ó, foi dessa pessoa que eu pus aqui, essa Bela Balieiro, que eu tirei isso, e ela fala muita coisa lá, é interessante para quem quiser dar uma lida, tá? Por que que eu estou pondo tudo isso? Para a gente ver a importância da qualidade do nosso sono. E agora nós vamos conhecer um pouco as fases do nosso sono. Então, por exemplo, como eu comentei aqui, ó, o que nós vimos? Que nós temos 4 fases do sono. A fase REM e a não REM. Então, nós vamos ver o que significa isso. Então, a fase 1, tá vendo que só tem 2 Zzinhos, né, aqui, que corresponde a 5%. O que é isso? A transição da vigília para o sono. É aquela fase que você está, né, meio adormecido, escuta as coisas ao longe e tal, e aí logo, num sono normal, demora isso aqui uns 10 minutinhos, para aí você cair num sono profundo. Então veja quanto Z tem aqui, que demora. Na fase toda do sono, que isso daqui demora mais ou menos umas 2 horas, demora de 45% a 55%. O que é essa fase 2? Início do sono não REM, mais pesado. Depois tem a fase 3, que é menor também, ó, de 3% a 5%. Início do sono profundo e do processo de recuperação fisiológica. Então, onde você começa a ter toda o seu físico reenergizado, restabelecido. E aí o que acontece? Depois tem a fase 4, que é maiorzinha, demora aí uns 20%. Estágio do sono profundo,
com diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial, que é aqui quando eu falei, aqui, ó, a temperatura do corpo fica um pouco mais baixa, aqui, ó, sono profundo, temperatura do corpo, tá? E depois nós vemos aqui a fase REM, que demora que é do todo, equivale a uns 20% do nosso sono. Por isso que eu falei assim, a gente fala assim, parece que eu passei a noite toda trabalhando, parece que eu isso. Na realidade, é só esses 20%. Então, é a fase do sono restaurador, marcada pelo movimento rápido dos olhos, pelos sonhos e por intensa atividade cerebral. Então, vamos começar a estudar o que é REM. Uma sigla em inglês que significa Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Quando a gente está com o olho fechado, mas se a gente observar isso em alguém, né, porque se a gente estiver dormindo, claro que a gente não vai perceber a gente, mas assim, é quando fica o olho mexendo de lá para cá. Então, vamos ver isso a nível espiritual também, o que significa. Então, aqui, é a fase do sono na qual ocorrem os sonhos mais vívidos, período em que é mais comum sonhar. Nela, os olhos movem-se rapidamente e a atividade cerebral é similar àquela que se passa nas horas em que se está acordado. Presta atenção nessa frase que eu vou mostrar um negócio daqui a pouco que demonstra isso. As pessoas acordadas durante o sono REM normalmente sentem-se alertas, com maior índice de atenção, ou mais dispostas e prontas para a atividade normal. Por quê? Porque justamente é aqui, ó, a atividade cerebral é similar àquela que quando a gente está acordado. Em média, 2 horas a pessoa adormecer, ingressa na fase REM. Durante o sono REM, o tônus muscular da pessoa diminui consideravelmente, ou seja, o cérebro, olha como é demais, gente, o cérebro bloqueia os neurônios motores para que o corpo não obedeça às ordens sonhadas ou as encene. Eu fico maravilhada com o nosso organismo, né? Porque é maravilhoso. Veja bem, imagina só se a gente está dormindo e está nesse sono REM e a gente está sonhando, por exemplo, que você está subindo numa escada. Se a gente não tivesse esse controle neuronal, a gente ia começar a fazer a encenação de que a gente estava subindo uma escada, por exemplo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é assim, só um parênteses, porque é uma coisa que faz parte do meu estudo, né? E eu sei muito pouco, mas enfim, o que eu sei, vou passar para vocês. Por exemplo, na doença de Parkinson, né? Os doentes de Parkinson, eles não têm controle sobre sua atividade motora. Depende do estágio que ele está, obviamente, mas de uma forma geral. Ele não tem controle da atividade motora dele. Então, o que acontece? Ele toma alguns remédios para baixar a bola dele, né, coitado? Para ele poder ficar, coitado, modo dizer, né? Porque ele de fato se sente muito deprimido e apreensivo e ansioso com essas situações. E aí, quando ele toma alguns remédios, que a maioria das vezes chama-se Prolopa, esse remédio que ele toma, justamente para ele poder dormir melhor. Por que ele dorme melhor? Porque acontece isso daqui, ó, o cérebro bloqueia os neurônios motores. Porque o que a gente escuta muito falar, e eu que tenho falado muito com os pacientes de Parkinson nesse último ano, o que a gente percebe? Que o paciente, se ele não está medicado adequadamente, e se o medicamento não está fazendo um efeito que deveria, né, que se esperaria para ele tem esses sonhos vívidos e ele se bate muito. Então, por exemplo, é comum a gente escutar o companheiro ou a companheira falar assim que, entre aspas, né, apanha de noite, né, porque ele dá tapa nas pessoas, ele se mexe, ele chega a cair da cama. É comuníssimo os parkinsonianos terem que colocar a cama encostada na parede ou colocar grade na cama por conta desse sono na hora que ele tem. Então, assim, o remédio não está atuando, até por conta que ele já tem um déficit neuronal, e aí ele acaba tendo esses sonhos vívidos,
e aí acaba sonhando, às vezes, com coisas de perseguições, de alucinações, isso tudo por conta também de alguns remédios que são necessários. Então, assim, são remédios que são bons, que às vezes controlam e às vezes provocam como efeitos colaterais uma série de descompensações no sono desse paciente. Tá? Então, só um parênteses aqui para vocês verem como é importante uma boa noite de sono e como o nosso organismo é tão maravilhoso que faz com que a gente tenha esse sono REM, mas que a gente esteja o quê? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, né? Nessa parte mais tranquila do nosso corpo. E aí a única coisa que se movimenta são os nossos olhos, que de fato aí não vai atrapalhar ninguém. Né? A gente pode estar caminhando e vivenciando uma série de circunstâncias, mas estamos ali com o nosso corpo em repouso. Tudo bem? Então vamos ver aqui algumas funções do sono REM. É um estágio de consolidação e armazenamento de informações diurnas. É provavelmente neste estágio do sono que o cérebro organiza as informações assimiladas durante o dia. Seria também nessa fase que o cérebro estaria eliminando conteúdos inúteis da memória para liberar espaço de processamento e lidar de forma mais eficaz com as informações mais importantes. Até os 12 anos de idade, há uma maior incidência do sono REM em relação ao total geral de horas dormidas, indicando que neste estágio do sono há um envolvimento no desenvolvimento cerebral e estabelecimento de conexões sinápticas. Então, assim, o que eu queria pôr para vocês? Se a gente for falar isso daqui, a gente ia falar o dia inteiro a respeito, e eu nem tenho capacidade para falar tudo isso. Mas do pouco que eu li, né, do pouco que eu sei, o que a gente conhece? Que, como está falando aqui, o nosso cérebro é um HD, né, como se fosse ali do nosso computador. Às vezes, quando ele está lotado, a gente tem que fazer uma limpeza nele para tirar as coisas que não prestam, para liberar espaço para as coisas novas que vêm. Então, o nosso cérebro é tão maravilhoso, é tão perfeito, que nós temos isso aqui durante o nosso sono REM. Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar de... Eu não sei se nesses vídeos que eu passei fala isso, sobre, por exemplo, adolescentes que colocam, quando tem prova, quando precisa estudar, coloca num gravador, né, enfim, não é um gravador, né, hoje a gente tem o celular, mas para poder ficar falando durante o nosso sono a matéria, por exemplo. Para que serve isso? A pessoa, durante o sono REM, o adolescente, ele vai o quê? Assimilando aquilo lá através do sono. Né? Então, ele vai escutando e aquilo vai ficando, entre aspas, impregnado ali no cérebro dele durante essa fase do sono REM. Né? Por isso que ela está falando aqui que é um estágio de consolidação e armazenamento de informações diurnas. E tudo isso é muito importante para o nosso sonho, né? Porque aí, às vezes você está com uma preocupação e você sonha com essa preocupação. Às vezes você, ou até com a solução da preocupação, né? Às vezes você encontra com determinada pessoa durante o dia e sonha com essa pessoa. Ou às vezes você tem sonhos desconexos, então, que a princípio podem não ter, sei lá, não gerar informação nenhuma, mas segundo os estudiosos, geram informações, né? E eu volto a falar o que eu comentei no comecinho da aula. A gente só precisa ter o bom senso para poder a gente ter essas informações que nós recebemos quando a gente acorda, o que nós tivemos durante o nosso sonho, para isso não ficar não direcionar a nossa vida, né? Assim, eu sonhei que fulano vai morrer, e aí eu preciso avisar ele, eu preciso fazer alguma coisa. Segundo a pessoa que, essa
acho que ela é essa psicóloga, essa moça chamada Adriana, que eu passei para vocês ali essa palestra que ela deu. O sono, quando a pessoa tem esse sono, se bem que eu vou falar isso mais para frente, bom, deixa eu falar agora. Quando ela tem esse sono, por exemplo, sono premonitório, o que serve? Não é para ela mudar os acontecimentos. Ela não vai chegar e vai impedir que a pessoa vai morrer, por exemplo, vai ter um acidente, não é isso que vai acontecer. Ela tem esse sonho premonitório simplesmente para ela se preparar para aquilo que vai acontecer, entendeu? Então, assim, ela não tem... Por vezes a pessoa fica culpada porque fala assim, nossa, eu sonhei que o fulano ia morrer, o fulano morreu. Nossa, eu não fiz nada para mudar isso. E nem poderia, entendeu? Porque isso é só uma antecipação daquilo, é uma premonição, é uma pré-informação que a pessoa teve. E também mesmo é falado, não sei se ali que ela fala também, que esses sonhos premonitórios são pouquíssimas pessoas que têm num universo de 8 bilhões de encarnados que temos, né? Então, assim, pode acontecer, mas também a pessoa não precisa ficar desesperada com isso, porque simplesmente ela tem que se preparar para aquilo que vai acontecer. Por isso que é uma premonição, tá? Bom, voltando aqui para o nosso sono REM. Então, assim, nessa hora aqui é que o nosso cérebro, então, ele se organiza para que na hora que a gente acordar, a gente tenha liberado espaço para adquirir novas informações, né? E aí a gente sabe também que, por exemplo, bebês dormem muito, que aí depois esse sono acaba ficando mais um período menor, né? E aí a gente vai vendo dos jovens, tem muitos estudos que falam ali dos jovens quando estudam cedo, né? Tem que acordar cedo para ir para a escola, que isso às vezes pode alterar esse comportamento do jovem por conta de não ter um sono bem feito, né? Bem elaborado, enfim. O fato da gente dormir... Aqui eu vou falar um negócio, quer ver? Peraí, eu vou mais para frente, porque senão eu vou me adiantar aqui e eu vou acabar. Bom, vamos lá, observação. Agora, a nível espiritual, veja bem, seria essa fase o momento em que a alma, espírito encarnado, vivencia com maior intensidade suas experiências e lembranças, distante ou não do corpo material mais denso, de que se utiliza, e que devido a esta intensidade e pelo laço fluídico que os une, se torna necessário que o cérebro físico esteja relativamente mais ativo para receber, aprender e apreender essas impressões? Olha que interessante. Isso daqui é a nível espiritual. Então, veja bem o que a gente falou. Estou dormindo e aí eu me desdobro, olha o meu cordão aqui, e eu vou para uma porção de lugares. Então, o que essa frase aqui, que na realidade é uma pergunta, está questionando? Será que é nesse sono REM, que constitui 20% do tempo total que a gente dorme, dos ciclos, né, que a gente dorme, que a gente tem vários ciclos, né, de 2 em 2 horas, tudo isso se processa. Por isso que às vezes nós temos vários sonhos por noite, porque é sempre cada 2 horas isso vai acontecendo mais ou menos. Então o que acontece? Será que é nessa hora desse sono REM que nós estamos com a nossa atividade cerebral mais intensa, mais ativa, que nós vamos então vivenciar outras coisas, né, encontrar com seres queridos, ou enfim, com os nossos afins? Então é essa questão que se faz. Por isso que no primeiro slide do sono, eu comentei ali, será que Deus ia deixar a gente 22 anos da vida dormindo para não ter aproveitamento nenhum do espírito? Nós que somos reencarnacionistas, né? Nós que acreditamos na reencarnação, nós que acreditamos na imortalidade da alma, a gente ia aceitar ou acreditar e passivamente que durante essas 6, 8, 9 horas, sei lá, que a pessoa dorme, ela ia ficar ali só nessa atividade cerebral e ponto? Então aqui é o questionamento espiritual que nós nos fazemos, que nós acreditamos sim, que é nesse sono REM que nós vamos trabalhar, vamos fazer, vamos acontecer, ok?
Aqui, olha que interessante que eu pus para vocês. Esse slide aqui é novo do ano passado. Olha o que a gente falou. Que acordado, a gente tem uma atividade cerebral. Olha as ondinhas aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó. Acordado, nós estamos trabalhando numa faixa de onda de 30 Hz. Aí a gente vai dormir, que é a fase 1, olha lá, que leva de 5 a 10 minutos. Aí veja como diminui a amplitude da onda. Baixa para 14 a 12 Hz. Então aqui, ó, fase 1. As ondas cerebrais desaceleram e oscilam de 4 a 12 vezes por segundo, 70% menos do que quando estamos despertos. Dá para ver aqui a ondinha pequena, né? Isso daqui é um eletroencefalograma. Por isso que os médicos, né, os especialistas, quando fazem o eletroencefalo, estudam, eles conseguem perceber como estão essas ondas, em que momento que elas estão, para perceber como está o sono daquela pessoa eventualmente, tá? Aí depois a fase 2, que a gente viu ali que era de 20 a 30 minutos, era uma fase longa, que era essa daqui, gente, ó, vou voltar aqui para você, fase 2, ó, tá vendo? Então vamos voltar aqui. De 4 a 7 Hz, que é baixo também. Não, aqui, fase 2. As ondas desaceleram ainda mais e oscilam na mesma frequência observada em pessoas que fazem meditação. Quando a gente faz a meditação, o que eles falam lá para a gente? Para a gente ter ampliar a nossa consciência, para a gente ter, assim, só focar na nossa respiração, para a gente deixar os pensamentos irem embora, para você não ficar preocupado com isso. Então, o que acontece nessa fase aqui? Tem uma desaceleração maior, onde você acaba ficando mais zen, né? Como a gente fala, acaba ficando mais desligado das coisas e só focado ali na sua respiração. Depois entra a fase 3, que é a fase profunda, que pode durar também até 30 minutos. Vejam que aqui caiu mais ainda, né? Olha só, lembra que eu comentei com vocês que a frequência era inversamente proporcional à amplitude da onda? Olha aqui o que está falando. Olha como essa onda aqui está longa, ela está ampla, mas está com baixa frequência. Olha só, 0,1 a 4. Aqui, ó. Não há sono mais distante da consciência do que este. O cérebro produz as ondas delta muito lentas. Então, aqui você está no nirvana, né? Você está assim completamente desconectado. E aí entra a fase REM, que é o de sonhos, que dura de 10 a 60 minutos. Olha a diferença das ondas. Vejam como são iguais as ondas de quando a gente está acordado. 30 Hz, 30 Hz. Percebe que, então, assim, aí aqui eu volto para cá, entendeu? Então, é esse o ciclo que a gente vai fazer durante o nosso sono. Por isso que nós sonhamos algumas vezes por noite. E aqui a atividade cerebral intensa. Aqui, ó. O cérebro dispara e volta à mesma velocidade de quando acordado. A pessoa mexe os olhos como se visse algo. Nossa, é demais, né? Então, veja bem, se a gente tivesse acordado, o que acontece? Os nossos sonhos, como nós comentamos, seriam vívidos. A gente ia encenar o nosso sonho, né? Só que isso não acontece, né? A gente... Eu não sei se é nessa aula que nós vamos falar de sonambulismo. Eu não lembro se nós já falamos. Não lembro. Mas assim, o que acontece durante quem é sonâmbulo? A gente sabe que a pessoa que é sonâmbula, ela levanta, ela não está acordada. Ela levanta, ela anda, ela fala, enfim. Porque ela está nessa fase do sono REM e é o espírito dela mesmo, ela não está incorporada, ela ela não está incorporada, é ela, é o espírito dela que está comandando o corpo dela. Então, por isso que ela é sonambúlica. Então, ela aqui, o corpo dela não está em repouso, está em atividade. É uma característica... aliás, num dos vídeos fala de uma menina lá que era sonâmbula.
passou na vida dela, acabou passando, ela tinha quando era criança, e depois aquilo acabou se sumindo sozinho, né? E aí, assim, tem uma série de circunstâncias, eu acho que a gente vai falar, eu acho que é nessa aula, na semana que vem, que nós vamos falar sobre sonambulismo. E aí, assim, então só quero deixar claro para vocês que é nessa fase aqui também que acontece o sonambulismo, ok? Tudo bem? Podemos ir? Alguma dúvida? Ou vocês estão entendendo tudo? Não estou entendendo. Não, vai ser nessa fase sim, no livro do Espírito que você colocou, tá aqui, sonambulismo, êxtase. Então eu vou falar daqui a pouco. Se eu não falar hoje, eu falo. Aliás, hoje acho que não vai dar tempo, semana que vem eu falo. E aí nós vamos ver como é interessante isso também. Então vamos embora. Bom, agora nós vamos entrar nos sonhos, né? Deixa eu ver que horas são. 10 horas. Então aqui, ó, o resultado imediato do sono é o sonho. Como nós vimos aqui, demora, né? Aqui, ó, 5 a 10 minutos, 20 a 30, tal, pá. Cair no sono aqui, no sono REM, né? E aí eu vou então sonhar. E aí o que acontece? Conceituado pelos orientadores da codificação espírita como a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notais, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. Todas as pessoas sonham, uma vez que o espírito continua em plena atividade, enquanto o corpo físico dorme. Apenas não se recordam dos acontecimentos ocorridos na outra dimensão da vida. Como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. Então vamos entender isso aqui. De fato, aqui, ó, o Kardec fala aqui, ó, que nem sempre sonhais. Na realidade, hoje se sabe que a gente sempre sonha, é que a gente não se lembra dos sonhos. Por isso que os psicólogos falam assim, anota, né? Como eu já comentei, anota o que você sonhou, deixa um caderninho, tal, não sei o quê, porque de fato a gente tem aquela vaga lembrança, depois que você desperta, aquilo some. E aí, às vezes, durante o dia, você vê alguma coisa que fala, nossa, lembrei do que eu sonhei. E aí a gente volta na nossa cabeça, né? Para os psicólogos, tudo, que trabalham com isso, que acreditam que esses sonhos sempre vão te trazer alguma coisa, isso é importante de você anotar, de fato, com o que você sonhou, né? E aqui, olha o que eu falei aqui, ó, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. Por quê? Eu não sei se vocês vão lembrar, porque eu já falei várias vezes isso. A gente tem lá os nossos corpos espirituais, né? Aí a gente tem o perispírito, a gente tem o duplo etéreo e a gente tem o nosso corpo físico. Isso nós falamos lá na aula do Centro de Força. E o que a gente comentou também? Que o perispírito recebe as impressões, isso tudo vai sendo filtrado através dos nossos centros de força para que adentre o nosso corpo físico, no caso aqui o cérebro, né, do que nós estamos comentando aqui. Então, o que acontece? Isso tudo vai sendo filtrado. Então, por isso, às vezes, nós não lembramos de tudo. Por isso que eu comentei que, às vezes, o sonho é fragmentado. Como eu já falei, vou comentar aqui de um sonho lá no livro do André Luiz. Então, a gente acorda e fala assim, nossa, sonhei com alguma coisa, mas eu não lembro por quê, e aí tinha fulano, e aí tinha uma tal situação, e a gente não consegue fazer a conexão toda disso. Por vezes eu lembro de tudo. O sonho é colorido, parece que está acontecendo ali na minha frente. Enfim, isso são... volto a falar o que eu comentei ali, que eu li naquele artigo que eu peguei. É muito complexo tudo, né? Nós não vamos querer aqui em uma hora querer decifrar tudo isso. Então, o que a gente tem que fazer, que os médicos recomendam para nós, que é chamada da higiene do sono. Então, o que a gente precisa ter? De preferência, né? Então, aqui, ó, leituras edificantes, pensamentos edificantes, uma música tranquila, um relaxamento, fazer o evangelho, ter uma prece, né? Evitar comida, bebida em excesso, leitura ou filmes pesados, barulho, luminosidade, café, TV ligada, exercícios físicos, discussões familiares e preocupações. Isso seria o ideal.
né? Que a gente, de fato, tivesse um sono reparador, com todas essa higiene do sono que a gente faz. A Luciana está aqui, ela deve falar melhor sobre isso, por exemplo, do celular ligado à noite, quando a gente está na cama. Eu, particularmente, nem levo o celular para o quarto, então esse risco eu não corro. Mas, por exemplo, da TV ligada, com aquela... Às vezes, a minha irmã, por exemplo, ela programa a televisão para desligar em 15 minutos ou 20, porque ela já sabe que vai dormir. Então, aquilo lá para ela já é o sonífero dela, né? Mas a gente sabe que não é o ideal, né? O ideal é você chegar no seu quarto à noite, escuro, e se recolher e dormir, né? E se ligar, de preferência, com tudo isso daqui. Claro que o que eu falei, isso é o ideal, não é o que acontece no nosso dia a dia, porque virou mexeu, a gente está com preocupação, virou mexeu, você tem uma discussão familiar, ou enfim, cada um tem o seu pedrinha no sapato ali para saber por que às vezes não dorme direito, né? Não vai para a cama, eventualmente, para ter um sono de repouso, um repouso reparador, né? Mas esse daqui seria o ideal para a gente se ligar com tudo aquilo que eu falei até agora, né? Com os nossos afins e, de preferência, bons afins, né? Aqui, olha, aqui eu falando, começando... Que horas são, hein? Deixa eu ver. Tá. Aqui tem 2 slides que eu tirei da aula que eu passei para vocês dessa moça aqui, ó, doutora Adriana Lopes. Ela é do Departamento de Saúde Mental da Associação Médica Espírita do Brasil, lá do Piauí. E foi tirada agora, foi feito agora dia 8 de outubro. E ela é comprido, não sei se vocês tiveram chance de ler, tem partes até que é bastante complexo, né? De fato, eu escutei, mas confesso que nem tudo eu consegui assimilar, porque é difícil, né? Ainda mais para mim, que também não é a minha área, assim, né? Mas o que eu pus aqui com relação aos sonhos que eu achei interessante? Ela escreveu o seguinte: a humanidade sempre se interessou pelos sonhos e muitas vezes essa prática era compreendida como um mistério. Essa tábua aqui, ela aqui está escrita, eu vou ler. Para essa autora aqui que fez esse artigo, esse livro, eu não sei, ó, Sonhos, a linguagem enigmática do consciente. O que ela pôs? Que os primeiros sonhos que temos notícia e que foram registrados por escrito em tabuletas e argila pertencem à epopeia de Gilgamesh, se é assim que fala, da Babilônia, e atualmente se encontram na biblioteca de Pauinir. Foram registradas há 3.000 anos antes de Cristo. Para as pessoas daquele período, os sonhos eram considerados como enviados pelos deuses. São significativos a ponto de terem que ser registrados por escrito para serem interpretados e assim pudessem ajudar as pessoas a lidar com as mudanças da vida. E aqui é que eu vou voltar a falar quando ela falou, ela explicou isso aqui, com relação a esses sonhos premonitórios. Então, assim, os sonhos, eles ajudam as pessoas a lidar com as mudanças da vida. Eles não vão fazer com que a pessoa mude a vida. Dá para entender? Então, ela não vai mudar o que vai acontecer. Ela só simplesmente previu uma coisa que vai acontecer. Tá? E aí, o que eles achavam? Ela contou nesse... Deixa eu ver no próximo capítulo aqui, ó, vamos ver. Os livros dos sonhos mais antigos é de origem egípcia, sob a forma de papiro, guardado no Museu Britânico. Para os egípcios, os sonhos deveriam ser interpretados e foram os primeiros a usá-los como técnica de incubação, que posteriormente foi amplamente empregada pelos gregos. Na Bíblia, há relatos de sonhos que apontavam para o futuro de forma simbólica, e um dos mais famosos é o do faraó, interpretado por José, indicando como se deveria lidar com a problemática que estava por vir, ou seja, o sonho mostrava um caminho, era prospectivo. Ele não possuía a finalidade de livrar o povo egípcio do problema, mas preparar a psique coletiva para o enfrentamento necessário. Então, esse sonho aqui, que é um dos mais famosos que tem na Bíblia, é o que a gente hoje fala das vacas magras ou das vacas gordas, que é justamente o sonho que ele teve das vacas uma comendo as outras, onde na época foi essa prospecção que ele teve para preparar o povo
para aquele período de 7 anos que ia ter. Então, ele guardou nos celeiros o alimento para o povo. Então, era esse negócio das vacas magras que... Eu para falar a verdade, eu não sei muito bem como que é o sonho inteiro, mas parece que as vacas magras comiam as gordas, uma coisa assim. E aí, o que eles faziam na época? Eles mandavam as pessoas ficarem, não sei se é a palavra correta, retidas, ou ficarem em um lugar, por isso chamava essa técnica de incubação. Elas ficavam ali por um tempo para que elas pudessem, durante o sono e os sonhos dela, fossem vindo as interpretações desses sonhos, entendeu? Porque para eles isso era fundamental. Aí é que se tem essa técnica, por exemplo, do Freud, do Jung, que justamente fala sobre essa interpretação dos sonhos. E essa moça também comenta um negócio interessante, que eu acho que vale a pena a gente comentar. É o seguinte, ela fala assim que os sonhos, eles têm muito a ver com o sonhador. Eu achei muito válido isso que ela comentou na minha ignorância do assunto. Porque, por exemplo, eu tinha uma tia que ela, depois que ela desencarnou, a gente foi ver os livros dela, tudo, ela tinha uma porção de livros que era interpretação de sonhos. E aí tudo riscado, tudo grifado, com a data que ela sonhou, tal, foi muito gozado a gente ter, que a gente não sabia, né, disso. E aí, por exemplo, né, esses livros que falam, sonhar com dente acho que é morte, sonhar com cobra é não sei o quê, sonhar com não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, não existe uma coisa fixa, entendeu? Então, por exemplo, se eu sonhei com dente é porque vai morrer, parece que existe isso, se não me engano. Se eu sonho com dente é porque alguém da minha família vai morrer. Não tem nada a ver, entendeu? Eu posso estar lá com uma dor de dente e, de repente, isso ficar no meu inconsciente, eu acabar sonhando que eu perdi o dente, caramba. E não tem nada a ver que a pessoa vai morrer ou não. Então, depende do sonhador, depende do que isso quer dizer para aquela pessoa. Então, assim, se eu estou com dor de dente e eu sonho que o meu dente caiu, está explicado, porque eu estou passando por essa situação, percebe? Então, a gente não pode generalizar. E ela comenta uma coisa interessante. Aqui, ó, essa última frase aqui, ó. Ele não possuía a finalidade de livrar o povo, mas preparar a psique coletiva para o enfrentamento necessário. Então, assim, existem sonhos que são generalizados. Então, é o que ela comentou nessa aula também. Que às vezes é uma coisa que não é para mim, não é para minha família. É a nível da população, a nível assim, de uma coisa que vai acontecer. Como, por exemplo, isso daqui, esse sonho que teve, não foi especificamente para o faraó ou para não sei quem, foi para a população, era o enfrentamento necessário do povo egípcio, entendeu? Então foi uma prospecção, ou seja, ele previu o que ia acontecer, interpretou isso e aí, de fato, o faraó ali acabou passando 7 anos e deu tudo certo, ok? Então, aqui só para vocês terem... Professora, Oi, pois não. posso fazer um comentário? Pode. Há muito tempo atrás, eu fiz um curso sobre os sonhos, e tem vários tipos de sonhos. Sim. Por isso que, como você diz, depende de cada um, porque tem estilos de sonhos. Eu não vou lembrar agora, mas tem os premonitórios, Aqui, ó, tem uns que vão manifestar. Quer ver, ó? Tem aqui, ó, espiritual, Não. fisiológico, psicológico, e depois tem sonho comum, profético, reflexivo. Tem uma porção que nós vamos falar. Desculpa. Não pedi desculpas. Eu só quero parar porque a aula tem uns agora. que vão manifestar um medo da pessoa, né? Tem vários tipos, por isso que tem que estudar mesmo. Então, e aí, assim, eu vou Desculpe. encerrar a aula agora, nem vou entrar nisso agora, mas eu queria deixar claro o seguinte, eu só vou assim passar rapidinho. Aqui, olha, por exemplo, esses sonhos que nós vamos falar aqui é de uma pesquisadora espírita, Terezinha Oliveira. Então, ela define aqui, por exemplo, três tipos de sonho. Depois, esse aqui, Martins Peralva, ele é um pesquisador espírita também. No livro dele, Estudando a Mediunidade, ele também dá outras classificações de sonho. Então, o que a gente precisa lembrar, né, como a Luciana agora está falando? Existem
existe um tratado sobre os sonhos. A gente não vai querer entender nem estudar, e eu também não tenho capacidade para isso, para falar para vocês isso tudo agora. Então, nós vamos estudar tudo de uma forma relativamente superficial, para a gente ter uma noção do que acontece conosco, tá? Então, assim, eu vou encerrando mesmo a aula agora, e a partir da semana que vem a gente vai falar, então, mais uma porção de coisas bastante interessantes também, acredito, né? E aí, então, nós vamos falar dos tipos de sonho, eu vou falar sobre alguns sonhos dos livros do André Luiz, e vamos conversar um pouquinho sobre eles também. E aí eu vou falar sobre o sonambulismo, sobre êxtase, sobre dupla vista, e sobre visitas entre seres encarnados, também enquanto está dormindo. Ainda tem muito papo aí para a gente conversar, tá bom? Então eu vou parar de compartilhar agora, porque também já deu a hora.